Começando então o podcast do Prometrópole, hoje com o tema integração metropolitana. E temos dois convidados muito especiais aqui conosco. Nós temos a Michele do Sebrae e nós temos o prefeito de Piên, o Maico Tiguera. Os dois estão conosco e vamos ter aí um tempo para que possamos trocar uma ideia, falar sobre integração metropolitana, trazer discussões sobre os mais diversos setores que diz respeito a essa integração aqui com Curitiba. Mas antes de começarmos, eu gostaria que os dois se apresentassem aqui, né? Começando pelas mulheres, né? Primeiras damas. Então, Michele, por favor, se apresente. Vamos lá. Meu nome é Michele, eu atuo na gerência de operações da Regional Leste do Sebrae Paraná. É uma regional que constitui toda a região metropolitana e os municípios do litoral. Trabalhamos nos mais diversos setores, né, apoiando especialmente a micro e pequena empresa nessa região do estado. Uhum. E aí, prefeito? Tiago, um prazer estar aqui com você, com a Michele, dividindo hoje aqui, né, esse espaço no podcast. Sou o prefeito Maico de Piên, uma cidade que fica ali na divisa com Santa Catarina, estamos cuidando do nosso estado lá, né, uma cidade de 15 mil habitantes, né, estamos aí vivendo um momento muito importante na nossa cidade, né? Uma cidade que é próspera, que é ordeira, uma cidade que vem aí buscando cada dia melhorar, né? E ser uma importante referência para o nosso Paraná. Maravilha. Então já vou dar gancho aí que você falou de Piên. Gostaria de perguntar para você, Maico, quais têm sido assim, hoje os maiores desafios enquanto prefeito nessa tua segunda gestão, né, como prefeito? E essa integração, olhando para a integração da região metropolitana, mas também para os desafios que você tem lá dentro do seu município. Como que você pode falar sobre isso? Olha, Tiago, a gestão pública por si só ela é cheia de desafios, né? A gente sempre fala que nós estamos dando sequência a uma missão, né? E é uma missão assim muito especial, né? Você conduz a sua cidade para os próximos anos. Então você tem que trabalhar com muita responsabilidade, com muito planejamento, com foco, né? Trabalhar assim com uma equipe, né? E essa visão da integração da região metropolitana para nós é muito importante. Eu sempre falo que nenhum município é uma ilha. Nós dependemos dos demais municípios, né? Nós dependemos do sistema de saúde, do consórcio do lixo, né? De toda essa integração que se tem. E nesses últimos anos a gente tem visto assim que os prefeitos eles têm trabalhado de forma mais integrada. E isso tem resultado para nós em boas ações. As dificuldades que Piên enfrenta não deixa de ser menos difícil do que Araucária enfrenta, do que Fazenda Rio Grande enfrenta. Lógico, cada um com as suas dimensões. Mas quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente compartilha as dificuldades e pensa junto à solução, ela se torna muito mais eficaz e a população ela é atingida de forma direta quanto a isso. Então, para nós é muito importante, né, termos toda essa visão de integração. No meu primeiro mandato, eu foquei muito em infraestrutura. Infraestrutura, qualificar o serviço público, né, melhorar a estrutura nossa interna dentro do município. Num segundo momento, você acaba trabalhando outras frentes que talvez num primeiro momento não foi possível. Né? Hoje, Piên está atraindo empresas, então a gente tem que pensar muito mais em vagas de creche, precisa pensar muito mais em obras de pavimentação, precisa pensar em atrações turísticas na nossa cidade para que a população tenha qualidade de vida. Né? Então, assim, hoje nós vivemos um momento bem importante, bem oportuno, né? Contando com vários apoios, seja do governo do estado, seja do Sebrae, seja de várias outras frentes que têm nos ajudado nessa missão. Maravilha. Para quem não sabe, né, Piên ele fica ali dentro da região metropolitana. Nós temos 3 micro-regiões. Nós temos o Anel Central aqui, né, que os municípios ficam em torno de Curitiba. Nós temos o Vale da Ribeira, que daqui a pouco a Michele vai falar bastante sobre essa área que ela conhece bem. E nós temos a região suleste, ou também chamado de setor Gralha Azul. O Sebrae, né, colocou esse nome e é muito, muito bacana. E, Michele, eu queria que você falasse sobre isso, sobre o quanto você conhece dessa região e as ações do Sebrae que estão sendo desenvolvidas, principalmente nessa região suleste, que atende a região ali do prefeito Maico de Piên. Gente, o Sebrae, a gente diz que a gente atua com uma diversidade muito grande de públicos, de setores e num volume muito grande de atendimento. Mas existe dentro da nossa divisão, da nossa estrutura de atuação, 2 principais frentes, que nós chamamos de o atendimento direto à micro e à pequena empresa, ao empreendedor individual,
e aquele atendimento que a gente chama de melhoria do ambiente de negócios, que eu acho que é onde esse recorte e a possibilidade da integração, inclusive, da metropolitana se justifica na nossa atuação. Em especial as parcerias que a gente faz com os municípios, como é o caso que nós temos com o Piên. Nós temos, sim, nessa região, o que a gente chama de... são nossas divisões territoriais, que a gente entende que é um recorte de municípios que se aproxima, seja pelo seu setor produtivo prioritário, seja pela forma como os municípios performam e interagem. E nós temos dentro, até do que é o recorte do Prometrópole, né? Nós temos o Vale do Ribeira, o primeiro anel, que a gente chama de RMC, lá dentro do Sebrae, e o Gralha Azul. O que diferencia, o que aproxima eles, naturalmente, é a RMC, essa densidade industrial, que é onde a gente é o nosso setor produtivo prioritário. E no Vale do Ribeira, que é bastante agrícola, né? A prioridade. E no Gralha Azul a gente tem uma economia mista. A gente tem, sim, o agro como um ponto forte, mas a gente tem um nível de industrialização interessante que tem atraído, inclusive, mais indústrias para o território. E nós temos também algumas atividades turísticas cada vez mais atrativas. Tá? Então, como é que a gente trabalha no que a gente chama de fomento ao desenvolvimento territorial? É claro que nós queremos o bem da metropolitana como um todo, mas nós temos um cuidado de, ao perceber o que são necessidades mais específicas desses agrupamentos, fazer um reforço com as nossas soluções ou com subsídios que a gente leva para esses municípios para desenvolver o que é estratégico para aquele município. Aquilo que é da parte de infraestrutura, que é o que compete, né, muito ao município, a gente não se envolve diretamente, né? O nosso está muito relacionado ao apoio à micro e pequena empresa e outras frentes em que a gente faz para melhorar o ambiente para que essas micro e pequenas empresas se desenvolvam e se instalem nesses municípios e nesses territórios. Bom, muito bacana. Você estava falando até, prefeito, desse bom momento, dessa boa relação que nós estamos vivendo de integração na região metropolitana. E isso se estende, né? Não fica só no campo da política, entre os prefeitos, entre o governo do estado, se estende também para outras instituições, o Sebrae, né? Iniciativa privada, enfim, a sociedade civil organizada. Como que você está vendo? Nós estamos vivendo um bom momento, você acredita nisso? É o momento da gente falar de integração e fazer algo diferente? Com toda certeza, né? Lógico que nós, como prefeitos, a gente tem que fazer a nossa frente também, né? A gente lidera o município e a gente tem que também abrir as portas para que o Sebrae possa entrar, para que o Sistema S possa entrar, para que o governo do estado possa chegar com as parcerias, para que o governo federal também possa abraçar o município. É dessa forma, né? Nós temos que fazer a nossa frente. Só que eu vejo que ao longo dos anos se intensificou essa ideia de que a gente precisa trabalhar de forma plural. Não existe carreira solo, né? A gente tem que contar com o apoio dos outros municípios. Piên depende de Agudos do Sul, Agudos do Sul depende de Piên. A gente pode trabalhar de forma unida porque nós temos muitas demandas que podem ser solucionadas em conjunto. Né? Fica muito mais econômico para o município, fica muito mais eficaz para a população. Eu estou citando um dos municípios próximos ali em mim, né? Mas tantos outros nós temos. Então, assim, essa integração, ela tem sido puxada também, né, por esse momento político que o Estado vive. É o Estado como um todo, né? Unidos e em paz, né? É o lema do nosso governador. Verdade. E é dessa forma que nós temos que trabalhar, né? Assim, somando força, fica muito mais fácil. A missão, ela é pesada, ela é difícil. Gerir uma cidade tem N adversidades. Mas quando se tem esse apoio, fica mais fácil esse trabalho. Com certeza. Até falar um pouquinho sobre o trabalho que Curitiba tem feito, né, através da nossa secretaria, com apoio de todas as instituições por meio do Prometrópole. Nós instituímos aqui o Curitiba Mais Integrada, né? Assinamos um protocolo de intenções, onde o prefeito também, Maicon, assinou ano passado, que prevê uma série de ações de integração, que Curitiba se comprometa, como sendo a capital, se comprometa em protagonizar essa integração. Então, nós temos várias ações sendo realizadas na área do turismo, onde a gente vê que tem assim um potencial gigante de crescimento, né? Mas a gente precisava organizar os nossos municípios, ter roteiros realmente específicos, fazer com que o turista que venha, que hoje nós recebemos aqui em Curitiba 8 milhões de turistas, e que esse turista chegue aqui e fique mais 1, 2, 3 dias em Curitiba e conheça a região metropolitana.
Esse é um dos exemplos, estão em várias outras na área da infraestrutura, da segurança, com o consórcio das guardas. Tem a questão que a gente evoluiu, é aí que eu vou entrar para falar contigo, Michele, que eu sei que você é um entusiasta nessa área, que é na questão da produção local aqui. A gente evoluiu agora com a chegada de Curitiba no Comesp, a partir, inclusive esse projeto de lei está tramitando agora aqui na nossa Câmara, e Curitiba vai passar a aderir o Comesp para que possa comercializar, né, comprar os produtos de origem animal na região metropolitana, que fazem parte do Comesp, e também no litoral. Isso contribui para que a cadeia produtiva na região metropolitana ela cresça cada vez mais. Como que você vê isso? Eu acho que é uma decisão que não poderia deixar de ser tão assertiva como essa foi. Primeiro, a gente tem que entender que Curitiba é um grande mercado consumidor. Da mesma forma como é um grande indutor de turismo, inclusive para toda a região metropolitana, é um grande consumidor. E quem produz boa parte dos alimentos que é consumido dentro de Curitiba é a metropolitana, especialmente Vale do Ribeira, Gralha Azul. E ao entender isso, né, produtos que tinham uma dificuldade, o município que não tinha uma estrutura tão adequada para poder, eu vou chamar de uma forma generalista, né, certificar ou viabilizar a comercialização de produtos de origem animal para fora do seu município, passam a ter a partir dessa articulação com o Comesp. Então, sim, são vários tipos de produto, né? Vai desde o queijo, embutidos, mel, leite, derivados, todas essas produções que acontecem nos seus municípios, de alguma forma, e que passam a acessar um mercado que é extremamente significativo. Então, o produtor rural amplia a sua possibilidade de acessar mercado, naturalmente isso impacta a sua renda e, consequentemente, ele pode gerar novas oportunidades para outras pessoas, além do sustento da sua família. Então, é uma iniciativa extremamente assertiva. Eu acho que isso, quando a gente fala em integração, né, e aí o próprio papel que os consórcios vêm realizando, ele é fundamental. Nós complementamos. Curitiba e a metropolitana se interdependem em várias frentes. E esse é só um dos exemplos que torna essa uma parceria extremamente bem-sucedida. Maravilha. Inclusive, não só esses produtos mais comuns que a gente conhece, né, que é o mel, que é o queijo, o salame, mas você sabia que lá em Piên tem um ranário que chama, né? Ranário. Que é produção de rã, que é, assim, uma referência. Então, até contribui, né, Marcos? O que você acha também dessa informação? Olha, esse foi um projeto, assim, muito bacana, né? E nós, como da região metropolitana, a gente olhou com muito carinho esse aceno por parte da Prefeitura de Curitiba. Porque hoje, a nossa dificuldade lá na ponta com os produtores é que saber produzir, ele sabe. A dificuldade é onde ele vai vender. Precisa diversificar a agricultura. Todo mundo acha que é uma palavra bonita, diversificar. Tá, mas você vai diversificar, você vai vender aonde? Né? Você vai investir, mas vai vender aonde? Exatamente. Então, assim, aí há a dificuldade. Exatamente. E quando você tem um mercado com o tamanho de Curitiba entrando aí, né, no nosso consórcio e encorpando, né, de uma forma assim muito expressiva o rol ali de compradores, isso é fantástico, né? A gente passa aí de uma estrutura para uma outra muito maior, né? E olha, nós estamos lá em Piên a 1h, 1h30 de Curitiba, então o consumidor aqui também vai ganhar, porque em vez de vir um produto lá de outro estado, viajar todo, chegar aqui, ele vai ter um produto muito mais fresco, muito mais próximo. O que nós temos buscado também com os consórcios, né, é para que você, consumidor, ao chegar lá no mercado, vai comprar um produto, você tenha toda a questão de rastreabilidade. Então, você saiba onde foi produzido, o método adotado, que você tenha segurança alimentar também quanto a isso, né? Então, o município tem que apoiar essa causa, o consórcio apoia, ajuda, e os municípios fazem toda a frente para que os nossos empreendedores, os nossos comerciantes possam fazer girar a economia dentro da nossa região. Se não é possível dentro do município, mas na nossa região, né? A gente precisa fazer isso. Tá vindo a reforma tributária aí que vai dar um impacto gigante. E se a gente continuar comprando fora, daqui a pouco a gente vai gastar fora e vai ter dificuldade aqui dentro das nossas cidades. Com certeza. Nós tivemos agora, né, recentemente, a entrega do nosso Plano de Desenvolvimento Integrado, né, da região metropolitana, o nosso PDUI, o tão esperado PDUI, né, que fazendo algumas revisões, trazendo novas informações. Na verdade, mas é que um plano diretor, mas ele é regional, né?
os municípios têm os seus planos diretores e o PDUI ele dá essa diretriz para que as obras aconteçam, que novas intervenções, que a gente possa atuar em várias áreas, na ocupação do solo, na questão da habitação, do transporte coletivo, enfim, do saneamento. Eu vou voltar para você, tá, Maico? Eu vou tirar a Michelle dessa enrascada, mas eu gostaria de saber, até porque, assim, PIEM pode ser um envolvido direto no que diz respeito a esse novo desenho do PDUI, porque uma das coisas que estão no PDUI diz respeito à proposta de um novo desenho geográfico, né? Um recorte geográfico da região metropolitana. PIEM não fazia parte da região metropolitana, então até 2011, se eu não me engano. Isso. Daí, em 2011, veio para a região metropolitana junto com o Campo do Tenente e Rio Negro. E existe aí uma especulação que talvez PIEM saia novamente da região metropolitana, continue, claro, próximo aqui, né, mas que faz parte existe uma outra associação, dos municípios da região suleste, né, que é essa micro-região da metropolitana. Mas o que você acha que muda? Qual que é o lado bom de estar inserido junto com Curitiba, junto com a região metropolitana de Curitiba? E qual que é o lado ruim, Maico? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Bom, primeiramente eu gostaria de felicitar o governo do estado, nosso governador Ratinho, por pensar no PDUI. Né? Como o município ele tem que pensar no seu plano diretor, de pensar a cidade, de organizar a cidade para que 10, 20, 30 anos, né? Na verdade é 10 anos, mas a ação que a gente toma hoje vai impactar muito mais além. Né? Então, assim, foi um recurso significativo, foi ouvido os técnicos, né? Também destaco aí a figura do Gilson, presidente da MEP, que conhece muito a nossa região metropolitana. E olha, esse novo recorte eu vejo de forma positiva. Né? A gente vai acabar saindo da região metropolitana, PIEM, Campo do Tenente, Rio Negro, Agudos do Sul, acho que Tijucas também está nesse recorte novo. Né? Ah, mas vocês vão sair da região metropolitana, isso é positivo? Eu vejo de forma positiva pelo seguinte, né? Nós estamos lá na ponta, nós estamos muitas vezes na divisa com Santa Catarina. Exato. E nós temos muitas restrições, que não é o que acontece do outro lado do rio. Aí a gente fica com as restrições de desenvolver, de crescer, de trazer indústria muitas vezes, de ter aí um loteamento liberado, onde a gente precisa dar moradia para a nossa população. E nós estamos dentro de um plano diretor que envolve toda a metropolitana. Então lá nós estamos meio que uma bacia de reserva, digamos assim, né? E isso traz para nós algumas restrições que é muito pesado. Então, assim, o que acontecia ao longo dos anos? O nosso munícipe, ele ia, estudava até o colégio, ele ia para uma faculdade e ele não voltava mais. Ele vinha todo para o centro, né? Todo para os grandes centros. E isso acabou penalizando muito alguns municípios, como Agudos do Sul, por exemplo. Nós temos comunidades lá que, né, o número de moradores diminuiu drasticamente. E se nós continuarmos nessa frente sem um movimento contrário, vai ficar cada vez mais difícil trabalhar nessa questão. E como nós estamos lá na ponta, os benefícios acabam não sendo tantos. Veja, na época eu me recordo, Thiago, quando foi feito isso, era por causa da telefonia. É verdade. Né? Que hoje para nós já não tem sentido. Não tem sentido, né? Verdade. É o transporte coletivo. Nós temos a linha integrado com a MEP, mas nós temos lá dois passageiros por dia. É muito pouco. Nossa. É muito pouco, né? Então, assim, o bônus ele é menor do que o ônus. O ônus. Né? É verdade. Então, assim, hoje o município ele não tem autonomia para ele desmembrar um terreno, não tem autonomia para ele ter um loteamento ou mesmo uma construção de apartamentos. Vai ter um prédio lá de 3 andares no meu município. Hoje eu não consigo liberar uma construção como essa. Aí eu tenho pessoas que vão lá, fazem um concurso público, precisam assumir na cidade e não tem moradia. O que está acontecendo nisso? Eu estou perdendo autonomia como município, as pessoas estão invadindo na área irregular, aí precisa ligar uma energia, não consegue, precisa ligar água, não consegue, e vai lá na porta da prefeitura bater para o prefeito resolver o problema. E eu não tenho nada legalmente que me ajude a resolver o problema das pessoas. Então, assim, eu vejo que essa saída da região metropolitana, lógico, algumas coisas nos preocupam, né? Uhum. Porque, olha, até então nós estamos no guarda-chuva da região metropolitana. Então, quando vem uma ação, a RMC nós estamos inclusos. Depois disso,
como que vai ser a nossa representatividade. Isso é algo que a gente tem que olhar com muito carinho também, muita atenção, né? Mas eu vejo que essa autonomia, e aí vai trazer para as prefeituras uma responsabilidade muito maior. Você vai ter que liberar um loteamento, atenção, com a questão de saúde pública, se você tem para atender, se você tem escola, se você tem creche, se não é uma área que lá na frente vai dar um problema com alagamento ou transtornos quanto a isso. Nós sabemos que o crescimento desordenado, como já aconteceu com outros municípios, ele é extremamente prejudicial para a cidade. Nós já pagamos um preço lá atrás no nosso município. É rua que não tem uma metragem mínima. Então, essa autonomia maior para os municípios vai trazer para nós, prefeitos, também uma autonomia muito maior e uma responsabilidade muito maior. Mas eu vejo que, com equipe técnica, dentro do município, a gente consegue destravar, flexibilizar. Eu vejo que é isso que o PDUI está buscando fazer nesse anel mais distante aí dos municípios. Maravilha, Michele. Tiago, embora você não tenha feito essa pergunta. Não, mas eu ia fazer isso agora. Não, calma que eu vou. Tem mais. Calma, eu vou perguntar. Eu só não queria deixar você em saia justa antes do prefeito, né? Mas assim, ó, eu queria que você comentasse sobre isso, mas principalmente visando o seguinte: né, a gente fala de uma mudança do recorte, de uma diminuição, talvez, da região metropolitana. E a gente sabe que o Sebrae, por exemplo, ele atende de forma, né, ele atende todos os municípios, vocês se dividem, inclusive, por setores, por regiões, tem o litoral, que às vezes está junto, enfim. Você acha que no ponto de vista das ações que estão sendo realizadas, do Prometrópole, do próprio Sebrae, muda alguma coisa na questão dessa cobertura? Você acha que isso, de certa maneira, influencia? Não? Qual que é a tua visão em relação a essa situação? Bom, gente, a minha visão é que isso é da natureza da evolução do processo. Acho que o prefeito foi muito feliz na sua fala e ele compartilha dores que são dores mais atuais, que talvez alguns anos atrás isso não os afetasse e por isso não tinha problema participar desse recorte geopolítico. Mas ele traz um ponto de atenção que é muito relevante, que é, de fato, qual é a representatividade que terá este novo território, né, diante de algumas decisões que podem afetar a região, ou do destino de algum tipo de recurso, ou do acesso a um tipo de consórcio, algum tipo de... que amplia o poder de barganha para o município, por exemplo. Então, é natural que, se há uma revisão de um recorte geopolítico, qualquer instituição que tenha uma estratégia orientada a partir desse recorte também faça mudanças. E está tudo bem. A gente, como instituição, né, o Sebrae, não deixa de atender todos esses municípios, inclusive apoiando os comitês de desenvolvimento territorial que passam a mudar o recorte dos municípios que vão compor essa governança. Então, o que muda para a gente internamente é a estratégia, a forma como a gente vai abordar, mas sempre atentando-se ao papel de apoiar aquela governança, aqueles municípios a ganharem representatividade diante de pautas que são importantes para aquela região. Muda. Se eu vejo isso de forma negativa, não, eu acho que faz parte da evolução. E a gente tem que ir entendendo essas dimensões e também concordo que é importante, por exemplo, trabalhos como a AMEP tem feito através do PDUI. Eu queria que você, já aproveitar, que você falasse um pouquinho da experiência que você está tendo com relação a esse projeto lá no Vale da Ribeira. Eu sei que você é uma entusiasta nessa área, você sempre está buscando, não é fácil, né? A gente está falando de uma região que tem um dos menores IDHs do estado, né? Que a gente vê do lado de São Paulo, houve uma evolução anterior, e aqui as coisas pararam um pouquinho no tempo, mas a gente vê que com o trabalho de vocês lá, muita coisa está acontecendo. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência também. Claro, o Vale tem uma situação muito específica e a história do Vale, ela provoca, de certa forma, o relevo do Vale, ela em algum grau, ela isola, de certa forma, um pouco essa região do estado. Mas a gente vê que existe um potencial de desenvolvimento nessa região, claro, muito com base na agricultura, especialmente na produção dos citros, mas também
no fomento ao turismo rural, à economia criativa, porque existem iniciativas naquele ambiente que podem gerar a agregação de valor nesses setores produtivos e podem trazer a atração de uma riqueza de uma forma diferente para essa região. Então, eu acho que você fala um pouco isso motivado pelo projeto Orgulhos do Vale, que é o que a gente viu acontecer em São Paulo, no recorte do Vale do Ribeira de São Paulo, que é um projeto lindo baseado no turismo, gastronomia e agro, que atraiu olhares e investimentos para aquela região nunca antes contemplados. Ele é um projeto baseado em economia criativa, lá inclusive se incitou a formalização, por exemplo, do artesanato, de uma forma muito diferenciada, implementando design, tecnologia e se desenvolvendo tipos de produtos lá, ganhando mercado internacional. Então, por que isso não poderia existir no Vale do Ribeira, do lado do Paraná também? Então, nós temos, claro, toda a nossa frente do SEBRAE, né? Nós temos lá um gestor de desenvolvimento territorial que atua na base da cadeia dos citros e que também tem feito um trabalho de profissionalização dessa cadeia e estímulo, inclusive, ao processamento dos citros para que você possa agregar mais valor, mas também tem outras áreas a serem exploradas. Então, a gente continua com a nossa política que subsidia muitas ações lá, levando inovações, apoiando a cadeia que é tradicional, mas também com um olhar carinhoso para as outras possibilidades que o Vale tem para serem desenvolvidas. Com certeza. E falando em desenvolvimento econômico, prefeito Maicon, a gente viu que teve recentemente uma grande empresa que se instalou em Piên. A gente vê um esforço teu relacionado à busca de oportunidades na cidade. Você vê essa questão da geração de emprego e renda para o município como um dos teus principais pilares, assim, como que você vê isso e como que você está identificando a possibilidade de desenvolvimento lá do teu município e da região nesse sentido? Olha, Thiago, eu vejo que a geração de emprego é algo assim muito interessante na administração pública. Porque assim, nós vemos hoje um Brasil que trabalha muito com o assistencialismo, né? E isso é necessário, mas é ruim para a nossa população, porque muita gente acaba utilizando da forma indevida, né? E aí fica difícil, o Brasil ele fica inchado e fica pesado para o poder público carregar, para a população carregar, aumento de impostos para garantir toda essa questão. E a geração de emprego nada mais é do que você dar autonomia para a sua população, né? Eu não quero que as pessoas fiquem dependentes do poder público. Lógico, quando elas precisarem, a gente está ali para atender. Seja na área da assistência, seja na área da agricultura, de infraestrutura, a gente está ali como alguém para incentivar, para fazer pulsar, né? Mas assim, a gente quer dar autonomia para a nossa população. E quando você tem emprego, diminui consideravelmente o número de roubo, de furto, né? A população ela passa a ter uma tranquilidade maior nesse sentido. Nós vemos que quando falta emprego, a família padece, a violência aumenta e todo mundo sofre, né? A família como um todo sofre. Um lar lá que o pai não consegue levar um sustento para dentro da sua casa é triste, é pesado, né? É verdade. E o que nós temos buscado fazer como município? Veja, lá em 2021, quando nós assumimos com o Pedrinho, nós adquirimos uma área industrial, porque nós não tínhamos área industrial dentro do município, mais vaga, né? Tudo estava ocupado. Aí vem uma empresa para o município, quer se instalar aqui em Piên, vai se instalar onde? O plano diretor teu está regularizado, ele está já possibilitando que essa área seja uma área industrial, então a gente tem que fazer um trabalho de organização. Já sabíamos que a Unilin, que é a empresa, né, a multinacional de pisos laminados, ela iria sair dentro da Arauco, que ela precisaria de uma outra área, então a gente foi preparando o caminho. Já compramos, essa semana finalizamos a compra de uma terceira área industrial na comunidade de Trigolândia, onde fica o maior densidade populacional do nosso município, fica no bairro de Trigolândia. Exato. E lá nós já temos uma empresa interessada em se instalar lá. Porque quando ela foi no município, a gente já tinha uma área pensada, já estava no plano diretor. Então a gente também tem que acompanhar isso. O que eu vejo na questão da geração de emprego, Thiago? A população quer trabalhar perto de casa, né? Veja, eu estou lá na divisa, né, com Santa Catarina. Se a minha população tiver que entrar dentro do ônibus e ter que vir para Curitiba trabalhar, em pouco tempo ela está desmotivada. Ou ela vai embora da minha cidade, né?
ou ela vai trabalhar em outro ramo, de repente, que não é onde ela queria, ou vai buscar uma outra alternativa. Mas ela vai estar insatisfeita. E quando nós temos geração de emprego aqui na cidade, fica muito mais fácil. Nós temos buscado também na área industrial diversificar. Nós temos uma dependência muito grande na parte moveleira. Nós estamos buscando aí galgar mais espaços para que quando der uma crise ou uma coisa nesse sentido, a gente não seja tão impactado por estar somente numa frente de mercado. Ô, prefeito, obrigado. Foi muito legal o teu esclarecimento. A gente vê esse esforço lá, realmente. A gente fica feliz de ver esse movimento. Né? Precisamos de gestores com esse tipo de pensamento, né, Michele? Isso é pensar de forma inteligente, né? Cidade inteligente. A gente está chegando ao fim, né? O pessoal já estava aqui colocando a mãozinha aqui no relógio. E o tempo passa rápido quando o conteúdo é bom, né? E foi muito legal, assim, é muito rico conversar aqui com vocês. São visões diferentes, mas que vão para o mesmo caminho. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. É isso que a nossa região espera também, né? Que bom que tenha mais pessoas que pensem como vocês. E para a gente foi um privilégio poder participar. Obrigado, Michele, pela participação, né? E obrigado, prefeito Maico, por estar aí conosco. Acho que a gente chega ao fim, né? Já está finalizando. E esse é mais um dos momentos que a gente teve aqui do programa do Prometrópole, né? Esse podcast que a gente faz de uma maneira até um pouco improvisada, tá? A gente vai chegar, você viu, a gente sair correndo, estava ali com os prefeitos, saí correndo, só perguntei qual que é o tema? Vamos conversar. E daí tá vocês dois aqui, eu não preciso nem me preocupar, né? Porque conhecimento é que vocês têm. Então é isso, obrigado e vamos continuar aqui com o Smart City mais um dia. Bora, vamos lá, obrigada. Thiago, eu que agradeço. Valeu.